Olá e bem-vindos de volta, meus 10 favoritos. Espero que estejam bem. Estou super animado com o vídeo de hoje, pois estamos perto de concluir esta fase de reacumulação do Bitcoin em amarelo. Infelizmente, vejo muitos investidores desistindo agora devido aos meses difíceis que passamos. Quando olhamos os três principais fatores do preço do Bitcoin agora, sazonalidade, eleições em novembro e política monetária do Fed e expectativas de corte de juros do mercado, é triste ver tanta gente desistindo justo agora quando estamos chegando perto da meta e tudo se alinha para um rally começar em novembro. Sei que muitos de vocês não viveram ciclos e fases de reacumulação anteriores. Eu mesmo não estava aqui em 2012 ou 2016. Entrei no mercado em 2017, mas garanto que 2019 foi tão chato e doloroso quanto este ano, onde todos se adiantaram com suas expectativas, perderam interesse e desistiram devido à ação de preços monótona e instável, então fomos surpreendidos por um cisne negro em março de 2020. Mas ao analisar a sazonalidade de verão do Bitcoin e sua ação de preços nos verões de 2020 e 2019, vemos que a ação de preços também foi bastante sem brilho e dolorosa. Não surpreende vermos isso em 2022, 2023 e até agora em 2024. Mas em outubro e novembro, especialmente em anos eleitorais, os retornos do Bitcoin tendem a ser muito sólidos no quarto trimestre, após superarmos toda a incerteza da eleição. Isso não é coincidência ao ver a sazonalidade do S&P 500 nos últimos 10 anos, que abrange a maior parte da existência do Bitcoin. Setembro tende a ser vermelho, então não surpreende vermos isso no S&P 500 e Bitcoin este ano. Mas quando olhamos para outubro e novembro, são os dois melhores meses para o S&P 500 em média nos últimos 10 anos. Especialmente em anos eleitorais, onde há muita incerteza antes de novembro, tende a haver muita oscilação e volatilidade à medida que nos aproximamos desses meses finais, o que explica por que as entradas de ETFs foram baixas no terceiro trimestre deste ano, pois, claro, tivemos muita empolgação no início do ano quando foram lançados. Depois estabilizamos no segundo trimestre, com leve aumento no terceiro, mas desde então estagnamos novamente. E temos visto algumas saídas recentemente. Então não surpreende que a ação do preço tenha sido ruim. Tivemos uma última alta na faixa de 61,5 mil a 71,5 mil, mas logo fomos rejeitados abaixo dela. Agora estamos esperando para recuperar esse nível. Então pode haver muita incerteza e venda no curto prazo até recuperarmos esse patamar. Mas acredito que o pior já passou. Dá para ver isso claramente no sentimento do mercado e quantos estão desistindo e saindo. Pela sazonalidade, só precisamos sobreviver setembro e teremos um Q4 sólido após a eleição. Falando da eleição, segundo fator mais importante para o Bitcoin agora, Trump começou a se distanciar. Mas, após o debate recente, as chances voltaram e Harris lidera por 1% no Polymarket. Sabemos que enquanto as chances ficarem próximas e os mercados odiarem incerteza, temos que manter expectativas baixas até chegarmos a novembro, porque em média, em anos eleitorais, a volatilidade aumenta conforme nos aproximamos da data real da eleição. E este ano não tem sido diferente. Desde junho, quando a volatilidade do S&P 500 atingiu o fundo, estamos subindo lentamente rumo a novembro. Não surpreende que o S&P 500 tenha sido tão volátil nas últimas semanas. Numa semana temos uma grande queda, na outra recuperamos. Tivemos o carry trade do iene japonês explodindo, causando a volatilidade no fim de agosto. Sabemos que a volatilidade do S&P 500 costuma afetar o Bitcoin. O S&P 500 tenta se agarrar à média móvel de 20 semanas desesperadamente, e o Bitcoin mais volátil está um pouco abaixo, tentando manter sua média móvel de 50 semanas. E até passarmos esta eleição em novembro e os mercados terem certeza de quem será o próximo presidente, devemos ficar calmos, conservadores, pacientes e de mãos atadas durante esta fase de reacumulação até que a eleição passe. Então, temos a sazonalidade apontando para outubro e novembro, temos também a volatilidade histórica e a eleição resolvida em novembro, e por fim, isso nos deixa com a política monetária do Fed. Não vou discutir se cortes nas taxas são otimistas ou pessimistas. Mas vemos claramente que em setembro o Fed fará seu primeiro corte de 25 pontos base. Em novembro, espera-se que sejam mais agressivos, cortando 50 pontos base. Isso faz muito sentido por várias razões. Uma delas é não parecerem políticos e não assustarem os mercados cortando 50 tão cedo. Começar com 25 normaliza as coisas e permite uma redução gradual das taxas. Esperamos uma flexibilização mais agressiva a partir de novembro. E se olharmos para o índice do dólar americano, há um mês, dissemos que o suporte na região de 101 provavelmente se manteria, pois tem sido suporte para o índice do dólar desde janeiro de 2023.
Embora esperemos que isso eventualmente se rompa, dissemos que faria sentido um salto aqui primeiro, talvez uma rejeição pelas médias móveis e depois uma queda no período de novembro a dezembro, o que se alinha bem com nossas expectativas para a eleição e para a sazonalidade. Então, muitas coisas apontam para novembro, seja flexibilização agressiva ou queda do dólar. Você pode ver que muito aponta para novembro, seja flexibilização ou queda esperada do dólar, e eu sei que o ZEWA, o índice do dólar, move-se lentamente e pode ser chato de monitorar, mas é importante pois as últimas manias do Bitcoin exigiram quedas prolongadas no dólar americano. E foi isso que tornou o Bitcoin parabólico. Então, enquanto o índice do dólar está nessa faixa, vimos um retorno aos máximos anteriores. Mas para o Bitcoin entrar em descoberta de preço, queremos ver o índice do dólar americano cair agressivamente e voltar às regiões onde o Bitcoin decolou, na área de 90 a 95, no índice do dólar americano. Foi também quando tivemos aquelas incríveis temporadas de altcoins. Recebo muitas perguntas sobre altcoins, mas até o índice do dólar cair e o Bitcoin entrar em descoberta de preço, não quero prever quais altcoins se sairão bem ou mal. Prefiro manter meu portfólio com menos risco. Quando o Bitcoin entrar em descoberta de preço, não vou comprar o fundo exato, mas ainda pegarei a maior parte do rally das altcoins ao mudar para elas quando o Bitcoin realmente decolar, em vez de tentar pegar uma faca caindo repetidamente. E de novo, ouvindo todo mundo no Twitter e YouTube que tá falando disso há 9 meses. Por hora vamos ter que esperar o índice do dólar cair antes de ficar empolgados. E pelo que o Fed planeja fazer com os cortes de juros, isso também aponta para novembro. Sei que muitos temem cortes de juros pois o Fed só corta quando a economia tá mal. Por isso temos que acompanhar os dados econômicos de perto para ver se não tá tudo desabando. E é por isso que o Fed tá cortando os juros. Mas no momento, não é isso que eu tô vendo. Embora esse gráfico irrite muita gente, acho que ele lembra bem que nada é garantido. Temos que estar abertos tanto para uma recessão e mercados ruins após o primeiro corte, ou o Fed conseguir adiar e a recessão ser adiado até meados ou início do próximo ano, ou quando começar e estar aberto ao fato de que os mercados podem ainda subir por um bom tempo após o primeiro corte de juros do Fed. Há vários cenários de ciclo possíveis que o Bitcoin pode seguir. Há chance de subirmos daqui por causa de um evento cisne branco. Talvez caiamos mais do que se espera por um evento cisne negro. Mas para mim, o cenário de ciclo normal faz mais sentido. Espero que a alta comece em meados de novembro, após a incerteza eleitoral. Decidi atualizar esses rótulos porque estava recebendo muitas perguntas e confusão por ter marcado essa área como improvável, mesmo dizendo que era possível. Então atualizei minhas expectativas atuais para cada nível de suporte. Não precisamos ir à região de 40 a 44 mil, mas é uma possibilidade que considero. Claro, mesmo não contando com o Bitcoin voltar aos 30 mil, isso poderia ocorrer num evento inesperado. Estar aberto a vários cenários ajuda a lidar com as emoções neste mercado volátil. Por ora, ainda acho que o Bitcoin está bem dentro de sua faixa de valor justo. Não é uma região supervalorizada para vender, nem subvalorizada para comprar se chegar lá. Então vamos monitorar os dados econômicos e ver o que acontece. Falando nisso, a taxa de desemprego, medida preferida do Fed, está abaixo da média pré-recessão e ainda estamos abaixo do ponto mais baixo da grande crise financeira. Acho que os mercados ainda têm tempo para se recuperar antes de entrarmos em recessão. E podemos ver os pedidos contínuos de seguro-desemprego, que são as pessoas que solicitam desemprego continuamente. Um ótimo indicador do número de desempregados, na minha opinião. Isso é cerca de 1 milhão de pessoas abaixo da média do início da recessão. E por fim, meu indicador favorito para demissões, pedidos iniciais de seguro-desemprego, ainda bem abaixo dos picos de junho de 2023. Hoje tivemos 230 mil pedidos, ainda bem abaixo do pico de 260 mil do ciclo, e ainda 130 mil pessoas abaixo da média inicial da recessão de 360 mil. Sobre a inflação, parte do mandato do Fed, o núcleo do PCE segue acima de 2%, mas deve cair em breve. Meu indicador principal de inflação, que atualiza mais rápido, é a Truflation. Sei que muitos amam e outros odeiam, mas acho que acerta bem a tendência. Com ela mostrando 1%, acredito que a inflação continuará caindo por um tempo. Agora vemos os efeitos atrasados do ciclo de alta do Fed, e levará um tempo para continuar diminuindo, mas seguiremos monitorando de perto nos próximos meses. Com inflação menor e mercado de trabalho estável, é difícil prever recessão imediata.
Isso é reforçado pela estimativa do PIB real do Fed de Atlanta, que chega a 2,5%, bem acima do nível zero onde uma recessão poderia começar. E olhando os últimos trimestres, ainda estamos bem acima do nível zero. Não digo que a economia está no seu melhor, nem que nunca entraremos em recessão. Sabemos que isso vem dos déficits do governo federal, gastando muito mais que arrecada, com déficit de US 1,5 trilhão no ano fiscal de 2024. E isso não é diferente do que vimos em 2023 e 2022 também. O governo federal gasta muito para manter a economia enquanto o Federal Reserve combate a inflação. Esse déficit será um grande problema, mas por enquanto nos mantém fora da recessão. E se olharmos para o C. Hathaway's Iowa Dívida Pública nas últimas décadas e sua relação com o M2, você pode ver que a dívida nacional dos EUA tem subido de forma bastante agressiva. Ampliei um pouco aqui para mostrar o efeito de curva na oferta M2 e como está começando a subir. Bem, eu sei que a oferta M2 dos EUA se move lentamente, mas é assim que muitos indicadores macro funcionam. Quando o Fed começar a cortar taxas mais a partir de novembro, isso deve subir mais rapidamente também. E talvez vejamos essa liquidez impactando o mercado de ações e o Bitcoin, pois vimos uma clara relação entre a dívida nacional dos CROCs IWA e o S&P 500 nos últimos 30 anos mais ou menos. Com a dívida nacional subindo tão rápido, espero que ativos de risco sigam. De novo, isso será um grande problema um dia, mas é fácil subestimar quanto tempo essas coisas podem levar e por quanto tempo governos e o Fed podem adiar o problema desvalorizando a moeda, em vez de tomar a difícil decisão de reduzir gastos. Por isso seguimos otimistas com ativos de risco a longo prazo. Este é o S&P 500 nos últimos 80 anos. Haverá quedas dolorosas que abalarão muitos, mas são difíceis de prever. Então, não importa quão confiante alguém esteja sobre quando entraremos em recessão e os mercados colapsarão, eu descobri que fica mais fácil ao olhar o panorama geral e o provável cenário em prazos mais longos, por isso seguimos otimistas com o S&P 500 e, consequentemente, continuamos otimistas com o Bitcoin. Pode haver volatilidade de curto prazo nesta fase de reacumulação, como nos ciclos anteriores. Sempre existe a possibilidade de eventos inesperados, positivos ou negativos, mas na minha opinião, e considerando nossos três principais fatores, política monetária, aceleração dos cortes de juros, resolução das eleições e a sazonalidade do Bitcoin em anos eleitorais e o que costumamos ver no quarto trimestre, é difícil não ser otimista ao nos aproximarmos de novembro. É difícil não esperar uma fase de expansão do Bitcoin quando essas questões forem resolvidas. Claro, continuaremos monitorando a situação. Vamos acompanhar a sazonalidade. Observaremos as eleições, as ações do Federal Reserve, sua política monetária, o mercado de trabalho e a inflação. Como sempre, muito obrigado pelo apoio nos vídeos recentes. Muito obrigado por assistir e até breve.